Meus amigos, vamos aqui no Olho Tático entender o que aconteceu com o Flamengo no segundo tempo. Muita gente se perguntando, a gente vai trazer aqui clareza para o teu entendimento do jogo entre Flamengo e Fluminense. Era justamente essa base da jogada do Diniz, principalmente em primeira fase de construção. O Diniz tentava sair da pressão do Flamengo, o Flamengo com aquele expresso, com aquele encaixe, executava muito bem e não deixava o Fluminense progredir. O que o Diniz faz? Ele tira alguns jogadores, principalmente o Marlon, que participava muito pouco dessa ação ofensiva, com bola, tira o próprio Marcelo e começa a transformar a base da jogada num espaço de muita habilidade, de muita qualidade. Nesse momento aqui, ele vai fazer aquela dinâmica do atrair para atacar, vai tocar lá para trás, justamente para fazer o Flamengo soltar a pressão. Olha como o Flamengo sobe a pressão encaixada, daquela forma, daquela maneira que vimos no primeiro tempo. Só que, por que o Flamengo agora não consegue pegar a bola? O que mudou? Mudou os jogadores que ele tinha nessa base da jogada. O Marlon tinha dificuldade da construção, o Marcelo não tinha tanta mobilidade como os outros jogadores, então ele foi mudando e aí ele passou a ter muito mais poder ofensivo. Até o Fábio participou dessa jogada, que você vai ver, a bola vai entrar no Fábio e começa aquela dinâmica que o Diniz faz muito bem, que é a busca pelo homem livre. Olha como o Fábio tem bola, atrai a pressão, a bola vai entrar no jogador do apoio e o homem livre aqui, sendo o Nino, vai aparecer. Olha como está tudo encaixado. Mas o Fluminense usa o goleiro para gerar essa superioridade numérica em cima do Flamengo. A bola chega no Nino. Olha como o Fluminense vai envolvendo o Flamengo, aquele Fluminense que todo mundo já conhece. Então, para as pessoas que olham o Fluminense e entendem, o Fluminense não é nada. Gente, está na hora de a gente olhar futebol de forma profunda e séria. E parar de olhar futebol da forma emocionada de achar que o Flamengo vai ganhar todo mundo, que o Flamengo não pode ser envolvido por ninguém, porque é o Flamengo. Não é a primeira vez que o Flamengo vai empatar, não será a última e também vai perder, tá? Já quero alertar você, meu amigo, você, minha amiga, aqui acontece novamente, aquela dinâmica do Fluminense, triângulo ofensivo aqui, forma um triângulo para envolver o Flamengo vai subir na pressão, aquela estrutura de Rondon, 4-2 do Fluminense, o famoso bobinho. Olha o losango ofensivo do Fluminense, 4 jogadores para 2, o Arrascaeta e o Pulgar tá fora desse rondo, o Pedro tá encaixado e olha aqui quem aparece, homem livre. Olha o homem livre aqui, John Ares vem buscar essa bola e ele fica ali porque ele sabe que a bola vai chegar. Então, esse é o Fluminense do Diniz. Quem acompanha, quem vê jogo do Fluminense do Diniz, eles cansam de fazer isso. E justamente, olha lá, a bola vai chegar no homem livre. Chegou no homem livre, conseguimos o que queríamos, o que? Eliminar barreiras. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores ficaram para trás, entre ele, Pulgar e Gerson, jogadores que protegem a entrelinhas. Tiramos esses caras de ação, acelera agora. Acelera e ataca a profundidade. E olha como está o cenário. 4-4, igualdade numérica, situação de bola descoberta, Fluminense correndo em sentido da baliza do Flamengo e o Flamengo correndo para trás. Isso tudo por quê? Porque a dinâmica de atrair o Flamengo para a primeira fase de construção, envolver o Flamengo, superar a pressão e atacar a profundidade. Então, esse é o Fluminense do Diniz. Quem acompanha sabe, sair da primeira fase, segunda fase, último terço, entra em zona de finalização, a finalização vai acontecer, mas o jogador não vai ter êxito na ação. Vamos entender o momento do gol, porque agora você já sabe o que mudou no segundo tempo. A base da jogada do Fluminense mudou. Então aqui o momento do gol do Flamengo, e aí fica aquilo, quem errou? Felipe Luiz errou, não errou? Vamos lá, primeiro, com a base da jogada mais forte, o Fluminense coloca uma superioridade numérica na última linha. Se a gente contar, o Fluminense tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na última linha do Flamengo. E o Flamengo tem quanto? 4. Então, 5-4 tem um homem a mais. Situação de bola descoberta. Como eu falei, a base da jogada mudou, todos agora participam da ação. Fica muito mais difícil de pressionar esses jogadores. Aqui o Martinelli com bola descoberta, não há pressão no portador da bola. E uma grande dúvida, o Felipe Luiz está em 2 contra 1. E a grande dúvida do Felipe Luiz é porque o John Ares ele já fez o movimento de atacar a profundidade. Então, o Felipe Luiz corretamente, perfilamento corporal voltado para proteger a profundidade, correr para trás. Perfeito, movimento certo do Felipe Luiz. Ao tempo que ele vai fazer nesse movimento, o que muda? Uma das mudanças é o comportamento
do Samuel Xavier. Ele dá um passo para frente para receber no apoio. Isso gera uma grande dúvida no Felipe Luiz, aquela interrogação aparece por quê? Aonde o Martinelli vai colocar essa bola? No Samuel Xavier ou na profundidade, buscando aqui o John Arias atacando esse espaço? Então, não é uma jogada simples. Quando se pergunta, Luiz, o Felipe Luiz errou? O que eu posso falar para vocês que não é uma jogada simples, porque nesse exato momento, tá vendo essas três cores que aparecem? Amarela, a cor preta e a cor branca. É o que a gente chama, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que o Felipe Luiz, nesse momento, ele tá fazendo o que a gente chama de mentalidade zonal, capacidade de dividir referência. Ele tem que olhar a bola, ele tem que olhar o Samuel Xavier e ele tem que perceber o movimento do John Arias atacando o espaço às costas dele. O famoso dividir referência. Por isso que não é uma jogada simples. Eu não sei o que irá acontecer. Eu tenho que olhar a bola, eu tenho que olhar o Samuel Xavier e eu tenho que olhar o John Arias. Eu não posso perder esses três cenários na minha frente, porque senão complica. E nesse momento, ele tentando mapear todos os espaços com o movimento que teve aqui, ele acaba perdendo a referência de espaço para poder subir e ele acaba indo demais para trás e perdendo justamente essa disputa. Ele nem sobe. Muitos falam assim, por que ele não subiu? Não subiu porque ele não estava próximo para poder subir. Olha a distância que ele está do John Arias. Não há distância entre ele para subir. Ele poderia subir aqui, não acharia nada porque o John Arias ganhou essa disputa. Então, a capacidade de tentar mapear todo o cenário do jogo acabou perdendo a referência de espaço. Um grande erro para mim está também aqui no Mateuzinho, porque ele não faz o que o Felipe Luiz fez, ele perdeu a referência do jogador que está nas costas dele. E aqui é o que a gente fala, cruzamento no lado oposto. O John Arias busca esse cruzamento no segunda trave e o lateral precisa ter essa capacidade, essa mentalidade zonal. Um jogador que ganha muitas jogadas assim é justamente o jogador que estava no banco. O Mateuzinho, ele é muito forte em bloquear esse tipo de jogada, esse famoso cruzamento no segundo pau, que é uma jogada difícil para você anular e a maioria dos jogos do futebol mundial acontece assim. Para o jogador conseguir tirar uma jogada dessa, precisa ter o que a gente falou agora na questão do Felipe Luiz. Mentalidade zonal, dividir referência, olhar a bola, olhar o companheiro na tua frente, olhar o espaço entre você e seu companheiro e não perder de vista o jogador que está no seu lado. Então não é uma jogada simples, não é uma jogada fácil. Tentou, Fluminense chegou ao empate, dava para anular, teria como sim, tinha como o Mateuzinho não perder tanta referência, segurar, tentar botar a mão para não perder, contato para não perder o jogador. O Rossi poderia também ter saído nessa disputa. Então eu coloco esse segundo lance aqui até mais fácil que o do Felipe Luiz. Porque esse segundo cenário aqui, o Mateuzinho tinha algumas regras de ações que poderia ser executado e o Rossi também poderia ter saído. Mas, no geral, futebol é isso. Não é a primeira vez que o Flamengo empata, não será a última e o Flamengo também será derrotado. O futebol brasileiro mudou muito, ou acordamos para essa realidade, ou vamos achar que o Flamengo é o time a ser batido, que o time só ganha o campeonato porque o Flamengo não quer disputar. Não é isso, tá? E tá na hora da gente, como torcedor, também acordar para essas situações que foi um jogaço. Foi um jogaço, eu concordo com o Tite, duas equipes. Ontem vimos City e Chelsea. Quem assistiu esse jogo, o favoritaço era o City. Mas vai lá ver quanto foi o placar do jogo. Será que o Guardiola é um pardal porque não pode empatar com o Chelsea? É isso que a gente está falando. Está na hora de reconhecermos o mérito do adversário. O futebol mudou. Ou você muda a sua forma de enxergar, ou você vai continuar fazendo essa análise de botequim, achando que tudo é culpa de um, culpa de outro, e ninguém deveria ganhar o Flamengo. Não é assim. Temos que reconhecer o mérito do adversário. O jogo foi bom, o jogo foi maneiro. Claro que dá para melhorar, sempre tem que dar, sempre está tentando buscar evoluir e melhorar as suas dinâmicas, mas nem sempre será possível. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto. Saudações rubro-negras a todos.